Pessoal, mais uma vez, né? Estamos aqui. Bom dia. Espero que esteja todo mundo bem, certo? E bom, na aula de hoje, nós, como vocês já sabem, né, estão acompanhando aí, nós estamos trabalhando essa parte do agrário, tá? Tudo que vem do ambiente rural. E hoje nós vamos estar trabalhando especificamente como é esse espaço, entender como é esse espaço agrário em países em desenvolvimento, certo? Na aula passada a gente viu, né, a União Europeia, que é formada por países europeus, que tem uma economia forte, e como é que é a agricultura lá. E agora a gente vai estar vendo nos países que têm uma economia mais fragilizada, certo? Ou seja, são países que ainda estão em desenvolvimento, certo? Bom, iniciando aqui, né? Como foi o primeiro tópico, né? Sobre o espaço, como é o espaço agrário nesses países em desenvolvimento, certo? Então, no primeiro tópico aqui a gente já coloca que há uma falta de uma política adequada de reforma agrária, certo? Não existe, na verdade existe, mas com alguns problemas, certo? As relações de trabalho estabelecidas no campo e o problema da fome são questões ligadas a esse setor agrário. Por que isso? Porque, como a gente viu nos assuntos anteriores, né, a questão do discurso de que aumentando a produção no ambiente agrário, né, iria solucionar o problema da fome não deu certo, porque o problema da fome não é a quantidade de alimentação, mas sim a sua distribuição, né? E a agricultura atualmente ela é marcada pelo quê? Pela globalização econômica, certo? Tendo aí o apoio das grandes empresas, certo? E a maioria dos produtores aqui são pequenos e médios produtores, tá? A reforma agrária, o que seria a reforma agrária? Nada mais é do que uma reorganização fundiária, certo? Na tentativa de fazer, né, uma distribuição de terra menos desigual, tá? É um dos caminhos para o melhoramento das condições de trabalho no campo, certo? E melhorar a renda também dos trabalhadores no campo, tá? Além disso, né, diminui o êxodo rural. A gente viu lá em urbanização que o país tem aí uma taxa de mais de 80% das pessoas morando no ambiente urbano. E a gente viu que nos países mais desenvolvidos há incentivos para as pessoas permanecerem, né, no campo. Então aqui é só um exemplo de um assentamento, certo? De reforma agrária, né? E aqui pensando um pouquinho na África, né? A África a gente sabe que é um continente muito grande em extensão territorial e tem uma diversidade muito grande, né? E no século XIX a Europa ocupou várias áreas e explorou, tá? Nós temos lá bastante cultivo de subsistência, né? Cultivos familiares, e que está sendo substituído atualmente por grandes fazendas de monocultura, certo? Quando eu estou falando monocultura, eu quero dizer de um tipo de cultura só. E a agricultura de subsistência é realizada em muitos países sem apoio técnico, certo? E aí acabam utilizando fertilizantes, queimadas, né? E, bom, em termos econômicos, a agricultura na África, né, corresponde aí a 2 milhões de dólares do PIB africano, certo? Aqui é só um esquema mostrando as importações, para onde tanto a África, especificamente a África do Sul exporta, tá? Quais são os países. Aqui nós temos, né, o que é que o continente em si produz, então quais são os principais recursos minerais, os principais recursos energéticos, né? As principais áreas de exploração, onde tem floresta tropical, tá? Então aqui está mostrando todas as riquezas do continente, certo? Então, quando vocês baixarem esse material, vocês podem estar olhando ele melhor, certo? Ainda, né? Tratando de alguns problemas lá da África, certo? A população vive, né? Boa parte vive ainda nas áreas rurais, certo? Nós temos um índice muito grande de subnutrição
na África subsaariana, certo? E aí na tentativa de dar um apoio, né, de minimizar essa subnutrição, em 2012 foi lançada uma aliança chamada Segurança Alimentar Nutricional, certo? Só que aí teve inclusive intervenção da ONU, né, por conta disso, mas essas trocas, esse investimento na alimentação nutricional, eles queriam em troca dos países africanos que eles passassem a utilizar sementes que eles não até então não produziam, né? Sempre na tentativa de atender aqui as grandes empresas e o agronegócio, certo? Bom, gente, passando aqui rapidamente, agora falando da China, o Sudeste Asiático, né? Que representou os dois quintos do crescimento econômico global, certo? A China é o principal país do grupo. Eles estão numa transição, na verdade, eles estão na transição para a fase de um crescimento mais lento, porém, pensando aí na sustentabilidade, no desenvolvimento sustentável, o que é muito bom, tá? O arroz é o principal alimento básico, né, de produção e de venda, e há uma evolução da economia em boa parte dos países dessas áreas, né? E um progresso aí, uma redução da extrema pobreza, tá? Então, aqui é outro mapa falando dos principais tipos de atividades, né, agropecuárias do continente asiático, certo? Então, baixando aí esse slide, vocês conseguem ver isso muito bem, tá? E na América Latina, né? Na América Latina envolve o nosso país, envolve o Brasil. A questão agrária aqui tem um problema histórico, né? Nós temos uma herança aí de um processo de colonização do continente, ou seja, em determinado período da nossa história a gente sabe que Portugal veio para cá, explorou, depois voltou, né? Nós tivemos aí grandes propriedades com produção de monocultura, então nós tivemos aí grandes plantações de cana-de-açúcar, tivemos café, tivemos algodão, tá? E a maior parte dos produtos, né, dos produtos que compõem a alimentação básica da população, vem de pequenas propriedades rurais, tá? E, inclusive, a América Latina é uma das regiões que mais produzem e exportam alimentos no mundo, certo? Bom, gente, então é isso, de uma forma geral é isso a nossa aula de hoje, tá? A atividade vai estar lá no Classroom, né? Como vocês vão ver. E sempre que vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, podem entrar em contato ou pelo Classroom ou pelo WhatsApp que eu vou estar respondendo vocês, tá certo? Então, até a próxima. Um abraço.